Eu falo assim, eu perco o cliente, mas não perco a credibilidade. O dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz infelicidade. Posso fazer uma roda quadrada e pode ser que seja diferente do mercado que funcione. Eu acho que eu percebi ali aos 17 anos ali, Thiago. Eu tinha que romper isso, entendeu? Às vezes a gente tem medo de demitir cliente, né, cara? E faz parte do processo. As 3 coisas mais fáceis da vida: engordar, gastar dinheiro e dar desculpa. Você se arrepende de alguma coisa de tudo isso, não? Abençoado dia para você, estamos aqui mais um episódio da nossa Sala Vertex, nessa estrutura que sempre nos acolhe, que é a Seven Talks, para um episódio hoje muito especial, com um grande amigo que a Fraternidade me deu, que me trouxe, que depois eu vou contar um pouco mais da história, de tudo como começou, que passa pela mão, pela casa, pela acolhida desse nosso amigo aqui. Ele tem uma história incrível de crescimento e que hoje vai contar um pouco para nós sobre essa história. A história de alguém que começou, não ficou tranquilo com aquilo que estava fazendo, sempre quis algo a mais, construiu algo diferente, foi namorado por uma empresa e depois comprado parte da empresa. E ele vai contar um pouco sobre isso, onde fez o sucesso da vida dele através dessa empresa, da venda, e hoje agindo no mercado. Ele é quase que um olheiro no mercado hoje, observando oportunidades de negócio. Estou falando do Breno Eich. Breno Eich. Breno Eich. Breno, sabe, me perguntou, e um dia eu cheguei e falei para minha mãe, como que é meu nome? Ela falou, Breno Eich, porque quem fala inglês fala Breno Eich. Aí minha mãe foi Breno Eich, falei, então meu nome é Breno Eich. Breno Eich, isso aí. Breno Eich. Eu falei até brincando que ele é parente do Eich Batista, né? Por isso do cara colocar a mão nos negócios e botar e sempre dar dinheiro, né? Mas Breno, seja muito bem-vindo. O Breno, ele está com a gente na Fraternidade desde o início, do início mesmo, dia 27 de fevereiro de 2024. Ele cedeu a casa dele para a gente fazer o primeiro encontro da Fraternidade, onde tudo começou. Mal a gente sabia, né, Breno, que a gente chegaria hoje tão grande, né? 7 grupos, hoje quase 140. Até eu me assusto às vezes, me arrepio aqui, porque até eu me assusto às vezes, porque não era essa a intenção. Acho que todo mundo que cresce, ele começa querendo ser algo, mas eu não imagino como vai ser, né? São 140 pessoas. São 140 membros hoje, fora as mulheres, né? Deve ter mais de 30 mil famílias. Se você considerar hoje os funcionários, todo o ecossistema, se você parar para pensar que a fraternidade ela ajuda pessoas a viverem melhor, de certa forma, que esse é o nosso o objetivo da fraternidade, negócios, mas olhar para a família, olhar para o lado pessoal. Se você olhar para isso, de fato, tem um lastro, né? Ou seja, o empresário que ele muda na empresa e acaba atingindo. A gente está fazendo esse levantamento agora, inclusive com o aplicativo, para a gente ter uma noção. A gente não tinha uma noção. Mas eu acho que a gente tem hoje, de gestão de funcionários dentro da fraternidade, mais de 20 mil funcionários. Legal. Funcionários, né? Aí, família, aí com certeza 40, 50 mil pessoas abaixo desses empresários, né? Mas enfim, seja bem-vindo, obrigado pelo teu tempo, por aceitar o convite de bater um papo com a gente aí. Legal, obrigado primeiramente pelo convite, né, Thiago? A gente viu acontecer lá atrás, né? Vai fazer mais de 2 anos já, tudo isso aí, pelo que vocês estão fazendo. Até te falei da família, porque você vê dentro da própria fraternidade ali os insights que tem com esses grandes empresários, que muita gente cresceu dentro da fraternidade, né? Tendo alguns insights com algumas pessoas ali, que é o relacionamento, o network, que a Vertex traz isso aí muito bem. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, viu? Obrigado mesmo. Você sabe que você faz parte disso, sempre friso isso muito onde eu vou. Acho que não tem como esquecer. É uma coisa que eu levo muito para a vida, é valorizar as pessoas que estavam comigo desde o início. E nunca esquecer, não tem como, né? Isso, de fato, estava lembrando do menino ali dos simuladores, né? E tenho certeza que ele tem um carinho enorme por você, porque acho que até esse projeto dos jovens, né? Dando um gancho aqui, que a gente está fazendo, foi muito pensando nisso. Porque o início é sempre difícil, né, Breno? Muito difícil, muito difícil. Já engato... Muitas pessoas acabam desistindo do processo, né? Eu já engato nisso, já falando, porque eu já queria saber de você. Você hoje tem uma empresa, tem uma parte de uma empresa, hoje tem um grupo que administra junto contigo, que é a MPF Filtros, que nasceu atrás de um menino que veio de um lugar humilde,
e que provavelmente enfrentou muitas dificuldades também e que eu acho que você olhou assim, poxa, quem que pode me ajudar nisso aqui, né? Sim. E aí você tomou assim, não, eu vou fazer sozinho. Como é que foi esse início aí? Então vamos lá, voltando um pouquinho até, sou do interior do Paraná, né? Sou de Siqueira Campos lá. É uma cidade hoje de 20 mil habitantes. Quando eu saí de lá, tinha em torno de 15 mil habitantes, né? Eu vim de lá com 14 anos. Até minha sogra fala que minha mãe era doida, né? Deixar um menino de 14 anos e morar sozinho, pegava ônibus, tudo. Só que assim, uma coisa que me ajudou muito, eu falo até da criação, uma das coisas que eu discuto muito com a Angélica, da criação do Miguel, da Sofia, que é assim, meu pai, ele tinha um rastro muito forte na parte comercial. Mas a minha mãe é uma pessoa muito temente a Deus. Então ela me deu uma estrutura de fé, acreditar em Deus, muito forte. Minha mãe acorda todo dia, 10 para as 4 da manhã, para rezar. Para rezar, junto com o Frei Gilson. Não é o dela, Frei Gilson, não, porque o Frei Gilson só tem na época da quaresma. As irmãs, eu não lembro o nome das irmãs. Mas a minha mãe era muito temente a Deus, então eu falo assim, né, que eu acabei unificando, acho que a parte comercial do meu pai com a espiritualidade da minha mãe. Eu acabei unificando isso aí e falei, pô, acho que aqui eu consigo ter um caminho que vai ser bom e vai ser próspero. Aí vim pra cá, 14 anos de jogar bola, no fim das contas não deu certo. Graças a Deus também. Acho que eu não tinha futebol pra isso. Não era pra ser. E aí eu falei, pô, eu não vou voltar pra minha cidade, né? Uma cidade de 15 mil habitantes, é um negócio, pô, vem de família classe média baixa, entre aspas, nunca me faltou nada, meus pais sempre me deram. Minha mãe sempre fala que a herança que ia ficar pra mim é a educação, é o estudo, né? Então, quando eu vim pra cá, eu falei, não vou voltar, vou ficar estudando aqui, né? Acabei me formando aqui, entrando muito cedo no mercado de trabalho, entrei com 17 anos numa multinacional como estagiário. E as coisas foram acontecendo muito rápido, Thiago. Então, tipo, com 19 anos ali, já tinha 150 pessoas abaixo de mim. Então, fui tentar lidar com isso aí também, porque, assim, é uma das coisas que eu lembrava, e a gente fala que ia pagar o preço, que eu estudava no Cefet, que hoje é o TFPR aqui, né? Que meus amigos iam de bermuda trabalhar. E eu tinha que trabalhar de social, então eu saía de lá, ia para a faculdade, eu de social, todo mundo de bermuda. Eu falei, cara, que vida é essa? Pô, por que eu tô assim, cara? Eu era o único ali de social, pô, meus amigos de bermuda, tudo. Mas ele faz parte do processo, né? De você crescer e entender que é legal você, pelo que você está vivendo, pelo que você vai ter financeiramente, né? Ontem eu até estava discutindo com um amigo meu, que ele falou, dinheiro não traz felicidade. Aí eu falo assim, vamos lá, dinheiro não traz felicidade, mas a falta do dinheiro traz infelicidade. Então, assim, se você não tiver dinheiro para você colocar uma comida dentro da sua casa, se você não tiver dinheiro, se você vê, esse dia eu ouvi uma notícia que 80% das separações dos casais está vinculada a dinheiro. Então, assim, dinheiro não é tudo, concordo plenamente, mas a falta do dinheiro traz infelicidade. Então, desde cedo eu entendi isso aí, né, cara? E eu conto uma história brincando, que quando eu cheguei no Cefet ali, Thiago, eu nunca vou esquecer desse professor Crider, ele tem uma empresa de rebobinamento de motores. Eu tive uma aula antes com um professor acadêmico, cara de carreira acadêmica. Pô, a aula não é crítica, né, mas não era tão legal. Quando chegou o Crider, caraca. Aí na hora de sair, esse professor saiu com um Palio e o Crider saiu com um Eclipse. Eu falei, cara, por que tem um Eclipse e o outro tem um Palio? O cara tinha uma empresa de rebobinamento de motor, é um cara que era empresário. Naquele ali foi um insight que eu nunca esqueci, aos 17 anos. Quero ser empresário. Quero ser empresário, pô. Quero ter carro, quero ter dinheiro, entendeu? Quero andar de bermuda. Poder andar de bermuda, né? Aí, ali foi um grande insight para poder empreender. Daí tive alguns empreendimentos durante toda essa carreira aí, e aí até chegou a MPF, que você fala. Inclusive a MPF veio de um livro de oração da minha mãe, né? Minha mãe me deu um livro para fazer uma novena, que Maria passa à frente. Eu não sabia qual nome colocar. Aí ficou MPF Filtros. Aí depois a Angélica chegou, né? A Angélica fala bem inglês. A Angélica falou, que legal, Manufacture Products Filter, fábrica de produção de filtros. Eu falei, pô, tá aí um insight. Vai ser MPF Filtros. Então a mensagem por trás de tudo isso aí... Que você precisa saber, né? Mas ninguém precisa saber. Mas ninguém saber veio de um livro de oração da minha mãe. E aí ficou MPF Filtros. E a gente começou a construir, Thiago, e o legal, quando a gente constrói tanto uma empresa e até uma educação para os seus filhos, eu até conto uma história, eu não vou lembrar o ano, Thiago, foi feito um experimento nos Estados Unidos, tá? Que eles queriam criar vida em Marte. Tá? Para isso, eles fizeram, enclausuraram um espaço nos Estados Unidos, se procurar na internet vai ter. E aí eles enclausuraram esse espaço, colocaram árvores lá por causa do oxigênio, tudo, para ver como que seria a vida em Marte.
as árvores cresceram rapidamente. Só que se ela colapsar, caía. Por quê? Falou, cara, o que acontecia? Essas árvores não passavam por vento, por vendaval, nem por chuva. Tinha força. Ela não tinha força, ela não tinha raiz, ela não criou raiz. Então elas cresciam muito rápido e se caíam. E no fim das contas o experimento não deu certo. Mas eu uso esse experimento para trazer como na vida do empreendedor, como na vida da família, né? Como você fazer isso com seus filhos para você... Não é só crescer rápido, então. Não é só crescer rápido, entendeu? A educação não, mas a vida que meu filho tem é totalmente diferente. Meu filho foi criado, minha filha é nascida no Alphaville. Eu não, ela é criada na rua, entendeu? E eu criei umas raízes que foram muito importantes para a minha vida. Então, assim, como a gente fazer isso para os nossos filhos, e uma coisa que eu discuto muito com a Angélica, que assim, ele tem que entender que ele nasceu numa vida melhor e tá tudo bem, tá? Eu não vou querer fazer que ele pegue um ônibus, sofra igual eu, porque eu vou achar que eu vou estar enraizando isso. Botar ele para carpir lá, o quintal. Entendeu? Não faz sentido, mas eu preciso criar algumas coisas para ele poder enraizar, entender o valor do dinheiro, entender o valor da educação. Quando a gente passa na portaria e fala, você deu bom dia pro porteiro? Tem que dar bom dia, você deu bom dia para o empregado? Entendeu? Isso aí tudo faz parte do enraizamento. E do empresário também. Se você vê um empresário... Você já conseguiu visualizar isso sem você estar presente nos teus filhos, já ou não? Já. Que você ficou surpreso com isso? Já, muito. De meu filho parar o carro assim, o que acontece? Eu falo, pô, eu tenho uma coisa que eu ando com bolachas do lado do carro ali. Aí só porque precisando com bolacha? Porque assim, às vezes você dá o dinheiro num semáforo... Ah, legal. Pô, às vezes o cara vai usar droga, às vezes o que ele precisa é matar a fome. Tá? E aí eu deixo bolachas ali. E aí um dia a gente estava indo, parou no semáforo, eu não vi um cara com uma cadeira de roda. Aí meu filho abriu a cadeira de roda, pegou a bolacha. Vem aqui. Me deu na mão assim. Eu até me emociono porque, não fui eu que falei pra ele, entendeu? Não, na verdade foi. Na verdade foi pelo teu modo de agir, ele só está copiando o que você fez. Eu falei porque você falando ali, a minha filha também é Sofia, você sabe disso? Ela foi chamada... Tem gênero forte, hein? Fortíssimo, cara, fortíssimo. Na escola, Sofia... Na escola todo mundo gosta dela. Ela desce, pra você ter uma ideia, ela tá na escola, no andar superior também, além de estar num ano superior também, porque ela tem 11 e a menor tem 6, né? Então ela desce porque acaba a aula dela antes e ela desce porque ela fica cuidando da menor. Só que ela não cuida só da menor, ela cuida de todas as outras crianças juntos com as tias lá, sabe, no colégio. Que legal. E aí a gente foi falar com a tia lá um dia e elas sempre dão, cada trimestre eles dão um feedback ali das crianças e tal. Diz que todo mundo gosta dela porque ela parece uma política. É o que eu vi o exemplo em casa. Ela sai cumprimentando todo mundo, tipo, oi tio, não sei o quê. Tipo, ninguém faz isso. Você já deve ter visto isso aqui, velho. Levanta teu indicador. Você já viu isso, né? Acho que não. Levanta teu indicador. Eu pedi para você levantar teu indicador. Você não levantou. Positivo. Então, assim, o que acontece? Os filhos vão fazer o que você faz, não o que você fala. Exatamente. Entendeu? Eu acho que isso é o espelho dos nossos filhos. Não nisso, né? Até na empresa. Tudo, né? Mas assim, o Breno, claro que você falou que você tem um pouco da fé da mãe e a parte comercial do pai. Isso é claramente óbvio de que isso fez com que você fosse o que você é hoje. Uhum. Mas você saiu muito cedo de casa. Então, quando você sai de casa, a partir desse momento você passa a ser formado pelos outros também já, né? Sim. O que mudou do Breno que estava lá dos 17, 14 para trás, para o Breno que veio para Curitiba para fazer Cefet? O que você acha que você pegou dessa época para cá que te formou hoje? Eu acho que a coragem, Thiago, acho que a forma de você ver um professor saindo com um carro e você falar, pô, eu quero isso também para mim. Porque eu lembro até, hoje eu entendo muito a cabeça do meu pai. Quando eu falei que sempre ia montar um negócio, ele ficava assim, vou entrar de sócio na cervejaria. Não, por que isso? Sempre com aquele medo, entendeu? E essa é uma proteção de pais. Então, assim, meus pais vieram de uma cultura que, pô, se eu passasse numa Petrobras e fosse engenheiro, eu talvez seria o melhor filho para eles, bem sucedido. E isso aí... Quando eu venho para Curitiba, isso se rompe. Eu entender que, cara, eu posso fazer uma roda quadrada e pode ser que seja diferente do mercado que funciona. Então, você mudar os insights da cabeça e falar, pô, eu posso fazer alguma coisa, melhorar a vida de outros, deixar um legado, não ser somente... Mas isso você percebeu depois de velho.
Porque quando você é jovem, você nem Não. tem noção do que você está fazendo. Você Eu está acho que eu vivendo percebi ali aos 17 anos ali, Thiago. que você tinha que romper isso. Eu tinha que romper isso, entendeu? Que eu poderia andar de Eclipse, claro, que Eclipse naquela época, Era carrão, né? naquela época, eu tô com 39 anos, com 17 anos, quanto tempo atrás, né? E aí eu entendi que eu precisava fazer algo diferente, que eu precisava pensar fora da caixinha, que eu precisava ter uma condição de vida boa, entendeu? E não é sem hipocrisia nenhuma falar assim, o dinheiro não é bom. É bom sim, entendeu? E eu quebrei essa cultura de falar, não preciso ser um concursado da Petrobras, eu não preciso ser na época até passei no concurso da Copel e não foi, cara. Meu pai ficou, caralho, você é doido. Oxi. Eu não lembro. Na época passava na Copel. E era muito concorrido. Eu lembro que esse concurso era mais concorrido do que uma medicina, cara. E aí passei e não fui, entendeu? E aí, estranho, quando a gente foi montar a MPF, eu recebi uma proposta da Volvo. Era um salário bom, cara, na época. Eu falei, eu não vou não. Eu lembro que os meninos da minha sala ficavam doidos, porque quem fazia engenharia elétrica sonhava ir para uma Volvo, né? PLR e tal. Era muito bom. O tal do PLR. E aí você tomar uma decisão de você não ir para uma grande companhia com um bom salário, para você ficar, no meu caso, ficar um ano sem ganhar nada. Mas essa decisão, você já estava com o olhar para algum tipo de negócio, no caso, o filtro? Não, a gente começou. Ainda não? Não, a gente começou. Mas por que você tomou essa decisão então? Você nem sabia o que você ia fazer Porque ainda? assim, ó, com 17 anos a gente começou, eu lembro que a primeira que a gente, aos 19 anos, a gente começou a distribuir energético da Mormai em Curitiba, cara. Mormai? Da Mormai, a Mormai tinha energético, a gente começou a distribuir energético. Aí teve uma época que a gente comprou uma máquina para fazer. Eu lembro que tinha muito problema nas igrejas da hóstia, que quem faz é as freiras. A gente comprou uma máquina de fazer hóstia. Cara, teve muitas coisas nesse percurso. Uma empresa de engenharia elétrica hoje está muito bem, está com o Fábio, que era o meu sócio, que faz hoje toda a elétrica do Mufato, do McDonald's, do Correio, inclusive. Né, porque a gente montou isso aí também. E a gente foi. Então você só estava vivendo a vida de estudante e com a intenção já de montar um negócio, é isso? Sim, exatamente. Não sabia o que era Não ainda? sabia o que era. Mas estava ali pincelando aqui, ali. Pincelando, sempre tentando alguma coisa, tentando empreender. Tudo deu certo. Trabalhando. Tudo deu certo, né? Nem tudo. Nem tudo são flores. Nunca vai ser. Nunca. É muito perrengue, né? Muito perrengue. Por isso que eu digo assim, né? Porque nessa época, até chegar a MPF, você errou bastante. Aí vem aquele enraizamento lá atrás, que a gente falou, das árvores que não tomaram vento, tudo. Então eu já tinha levado vendaval, tinha passado por chuva, por tempestade. Lembra de alguma humilhação que você passou, não? Muitas, Thiago. Uma assim, que te marcou muito? Cara, eu lembro que eu era muito novo, né? Então, quando a gente montou o MPF, eu tinha 26 anos. E aí eu tinha uma cara de menino, né? E aí eu fui numa grande companhia. E aí o cara tava lá, o dono, cara, e ele conversou comigo. Primeiro ele não pegou na minha mão. E aí começou a conversar com o meu representante, que era muito mais velho. Em todo momento ele ficou de costas para mim. Com o teu representante? Só falava com o meu representante. E Ele é mais pela velho? cultura, mais velho. E aí, daqui a pouco, começou a entrar na parte técnica, eu comecei a falar. Falar. Aí ele virou e falou, você é filho do dono? Eu falei, não. Aí eu fundei a companhia, mas de qualquer forma, independente do dono, eu só tô aqui para te ajudar. Aí ele virou as costas, aí foi até chato com o meu representante, ele começou a conversar só comigo. E aí ele levou pra sala somente eu falei, pô, mas eu preciso que o Rafa vai junto. Ele falou, não, ele fica aí, vamos só nós. Então, talvez até pela arrogância, tudo. No fim das contas depois, eu sempre perdoo as pessoas, né? Acho que perdoar você não perdoar faz mal pra ti, né? Pra você mesmo. Pra você mesmo, né? Então, tá tudo perdoado, hoje é nosso cliente, tá tudo certo. E o Breno, e qual que foi, para quem iniciou, você teve ajuda de alguém que se lembra? E qual que foi a maior dificuldade ali desse início? Vamos vir já para a MPF. Tive a ideia da MPF, com quem foi e quais foram os primeiros grandes desafios desse início? Vamos lá. Quando a gente começou, teve muitas pessoas que passaram, Felipe, Baixinho, Emerson, Zumar, meu próprio pai. Eu lembro que quando a gente comprou matéria-prima, Thiago, hoje a gente consome mais de 100 toneladas disso aí, mas a gente foi buscar os sacos de polipropileno, 25 quilos, a gente foi buscar 4 sacos, cara. Aí isso não roda nem meia hora na noite, mas era o nosso negócio.
E aí meu pai foi lá me ajudar. A animação de buscar esses 4 sacos, cara. Nossa, é doido, ela é muito doido. E aí meu pai foi lá com a caminhonete, que mesmo meu pai sempre me apoiou, mesmo ele às vezes sendo contra, e eu entendo isso, hoje, a gente com filho a gente entende. Mas ele apoia, né? Mas ele em nenhum momento, ele vibra com as vitórias, ele sempre me apoiou. Entendeu? Meu pai, além de pai, é um vô fantástico, né? Ele faz tudo pelos netos. E aí a gente foi lá buscar de caminhonete negócio lá, desceu o saquinho ali um por um. E o começo, acho que que quebra muito empresário, foi o nosso caso, que a gente sempre foi bootstrap, né? Então a gente só crescia com o nosso dinheiro, né? E foi uma cultura que eu vim disso, né? E aí o que mais complicou no começo foi o fluxo de caixa, Thiago, porque a gente cresceu muito rápido, né? Então assim, com 1 ano e meio a gente já rodava 3 turnos. E aí a gente comprava à vista e tinha que vender a prazo para as grandes companhias. E aí você entender que existe uma diferença de empréstimo com alavancagem, eu não sabia disso. E eu fui descobrir isso depois, com o fundo, tudo. Que assim, empréstimo é quando você pega uma coisa, você pagar uma coisa da sua casa, uma coisa ali que você está devendo da companhia. Não, alavancagem é quando você pega um dinheiro, você trazer novas máquinas, que a própria parcela, o que vai trazer essa máquina, vai trazer dinheiro, paga a parcela e sobra dinheiro. Então isso eu não entendia no começo, entendeu? Então o fluxo de caixa, por ter crescido tão rápido, a gente quase quebrou no começo. Por não entender isso aí, talvez pela minha maturidade também, ser um menino novo também. E aí foi uma coisa que foi uma barreira difícil no começo, entender que eu precisava melhorar meu fluxo de caixa. O que aconteceu? Eu acabei mudei a operação, comecei a sentar com novos fornecedores, falei, meu potencial é esse aqui. Comecei a falar com grandes companhias, falei, olha aqui, se você me pagar por 120 dias, a gente vai quebrar, e o negócio tem que ser bom para ambas as partes. Vamos baixar um pouco isso aqui. E aí a gente começou a replanejar a empresa ali com 1 ano e meio ali, pelo crescimento tão rápido que vinha. E você conseguiu ter resultados bons ali por causa das negociações. Por causa das negociações, de sentar e ter uma coisa que um grande amigo meu, Guilherme, fala, inclusive sócio, ele fala assim, cara, a verdade é uma coisa que cai bem em qualquer situação. Então, assim, você chegar e falar a verdade, pô. Cara, olha só, as companhias começou faz pouco tempo, cresceu muito rápido, e a gente está tendo problemas de fluxo de caixa. É o seguinte, se você me pagar por 120 dias, eu vou te quebrar. Eu sempre pensei no seguinte, olhando para esse lado desse comentário, eu sempre pensei assim, quando eu estava ativo com a agência de publicidade, eu sempre pensei exatamente nisso. O cliente que te contrata, ele gosta de você, ele confia em você, certo? Até porque você está ali e tem outros tantos no mercado que ele poderia ter contratado, certo? Mas ele contratou você, ele comprou de você. Então significa que, essa questão da verdade, significa que ele tem uma confiança em você. Ele gosta do teu serviço, do teu produto. Se você chega e fala para ele o que está acontecendo, nada mais é do que... não é uma coisa boa só para você. Ah, eu estou vindo aqui porque eu estou ruim. Não, é para ele também. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fornecer e automaticamente ele vai ter que procurar de outro, que não é a primeira opção dele. Então, quando você deixa claro essa situação para o teu cliente, de como você pode agir, seja produto, seja serviço, ó, preciso aumentar meu preço aqui. Ah, mas porque eu não estou conseguindo ter lucro, então eu preciso aumentar. Se o cara reclamar é que ele não é teu bom cliente ou ele não te entende, então vá procurar outro, tudo bem. Mas se ele te entender, ele fala, cara, aumenta, porque eu gosto de você. Então eu preciso de você mesmo, então pode. Ele vai te entender, né? Às vezes a gente tem medo de demitir cliente, né, cara? E faz parte do processo. Tem. E faz parte de deixar a empresa Mas é o saudável. medo do cara que está começando, né, Breno? Tenho certeza que quando você estava lá atrás, tinha uns clientes que falavam, cara, não posso perder esse cliente aqui. Não é verdade? Verdade. Tinha clientes que falavam, cara, não posso, mas o começo ele é assim mesmo. O cara, ele te esmaga, ele fala assim, cara, eu posso pagar só tanto. Meu Deus, eu vou ter que baixar, vou ter que dar um jeito. E, cara, daí é o que a gente falou no encontro aquele dia, daí você, com o teu jeito, você dá um jeito, você tem que ter umas manobras, porque eu tenho certeza que você usou esse jargão, essa conversa, quando você chegava em um cliente em que você sabia que esse cara, de repente, estava meio desconfiado e você se falava assim, cara, mas eu atendo a Electrolux. Hoje você atende a Electrolux? Sim, atendo a Electrolux. Hoje sim, mas lá atrás, se você chegasse lá e falasse pro fulano de uma vila pequena, eu atendo tal... Ah, você atende? Então aquilo ali, na verdade, é uma alavancagem para essa venda aqui, né? E um ponto, Thiago, que é muito interessante, você falou da própria Electrolux. O Electrolux é um case legal, porque assim, eu tive uma frase, um jargão, que é conhecido no segmento. A gente tornou referência hoje no segmento, que eu falo assim, eu perco o cliente, mas não perco a credibilidade. Essa frase é uma frase minha de impacto muito forte. Você vai entender. Quando a gente foi desenvolver com a Electrolux, a gente esteve lá
E aí o pessoal, eles estavam trazendo os refis de purificador de água para o Brasil e eles queriam produzir aqui internamente. E aí a nossa empresa foi uma das primeiras que eles contactaram, porque hoje é líder de mercado que atende todas as outras grandes companhias de purificação de água, BBL, Eversoft, entre outros. E aí eles pediram para a gente fazer isso. Eu falei assim, não tem como fazer isso, vai dar problema. O Brasil é um país de vários países internamente. A qualidade do sul da água é totalmente diferente do Nordeste. Belém, eu estava em Belém semana passada, totalmente diferente daqui. E aí, falei isso para eles. Daí a diretora, até um pouco arrogante, às vezes essas grandes companhias têm. Ela falou, não, mas precisa assim. Eu falei, deixa eu te falar. Perco cliente, mas eu não perco a credibilidade. Preciso te alertar agora. Eu vou te passar o contato do meu concorrente e provavelmente que ele tope fazer isso aí. E sem problema algum, ele vai aceitar isso aí, porque isso eu não vou fazer para ti. Vai dar problema, e aí tá tudo bem, eu não vou. Aí deu 2 meses, olha tudo que você tornou com a gente. Aí até o engenheiro lá... Ela chegou a sair? Não, foi no começo da homologação. Na homologação. Quando eles estavam fazendo projeto para nacionalizar. Aí deu 2 meses, aí o Eduardo, que é o engenheiro lá, me ligou e falou, cara, agora eu entendi, porque você falou perco o cliente, mas não perco credibilidade. Aí, resumindo, eles tinham 4 elementos filtrantes por produto. Eu falei, cara, não faz sentido fazer isso aqui. Você vai ter problema na linha, você vai ter que misturar tudo. Você vai fazer com 2 elementos e vai resolver. Esse é um negócio com economia de milhões por mês para eles. E a gente se tornou 100% o único fornecedor deles aqui no Brasil. Por causa da credibilidade. Credibilidade, ser sincero e verdadeiro. E a grande companhia, ela pode até, num primeiro momento, olhar pelo preço, mas ela vai olhar pela credibilidade, né? Pela credibilidade. Então, assim, fui sincero desde o início, entendeu? Eu acho que isso é um negócio que, na nossa vida comercial, a gente tem que entender que muitas vezes, preciso vender, você vai enganar o cliente. Cara, é uma venda única, né? Você não tem uma recompra. A pessoa vai se sentir mal, vai se sentir, fui prejudicado com esse cara, não faço mais negócio. Então, uma das coisas que eu sempre na parte comercial, foi falar, não, cara, preciso ser sincero. Muitas vezes vai doer, porque você vai perder um cliente, mas você pode ter certeza que ele vai voltar. Se ele for um bom cliente, ele vai voltar. Ô, Breno, com quantos anos você viu que você iniciou a MPF? Tinha sócios? Tinha. Com quantos anos de MPF você viu que você tinha feito um negócio da sua vida? Você percebeu, caramba, é um negócio da minha vida que eu acho. Thiago, acho que quando a gente startou, né, cara? Já quando startou, cara, já começou... eu via na frente lá um mercado, um potencial muito grande, porque eu falo, isso aqui pode também mudar a minha vida. E eu acho que quando você pensa em alguma coisa que você faz com amor, você tem certeza que vai dar certo, como também essa parte de temência da minha mãe a Deus, assim, não tem como dar errado isso aqui. Ontem eu estava com o Henrique, que é um sócio meu da maltaria, que a gente está montando em Ponta Grossa, cara, isso aqui não vai dar errado. Aí eu até brinquei com ele, vamos fazer uma aposta, em 2029 vai ter X de valuation. Porque você acredita, tem certos negócios que você fala assim, é igual quando eu te falar da Vertec, quando você viu que deu certo? Cara, pode ter certeza que aquele primeiro dia lá em casa você já viu que tinha dado certo. Talvez, nos meus olhos, não. Mas no meu, sim. Mas no seu, sim. Agora, quando você fala, não, efetivou mesmo. Com 1 ano e meio. Aí você fala, não, agora não tem mais. É porque ainda existe um medo, né? É, mercado, 1 ano e meio. Aí você não tem experiência, você não sabe como é que é. Aí com 1 ano e meio, aí... E 1 ano e meio já. 1 ano e meio, pô. Estava faturando quanto? Rodando 3 turnos. Com 1 ano e meio, quase 1 milhão por mês já. Já estava começando a crescer. Já atingia e atendia algum cliente nacional? Já começou a pegar alguns clientes nacionais, não tantos grandes, mas já estava tendo relevância ali. E como que era a volta? Deixa eu explicar a volta. Como que era depois de 1 ano e meio, 2, quando... Siqueira Campos? Siqueira Campos. Como que você voltava para Siqueira Campos? Quando você chegava lá, como que você olhava o lugar que você viveu? É meio... como que a minha esposa fala? Às vezes eu passo em frente ao Cefé, nostálgico. Que você fala assim, é muito legal você ver aquilo. Ver os amigos, conversar uma roda de amigos que jogava bola e tal. Lá. Como é que era essa conversa? Como que você se sentia quando você chegava na vila? Assim, os caras te olhavam, te viam, te conversavam, teus amigos de infância, tua própria família. É que eu acho que eles começam a ver com uma forma dos olhos diferentes, né, Tiago? Sim. Porque você fala, esse cara deu certo, o que ele faz? Então, inclusive, você começa a ver que eles começam a fazer algumas perguntas que ele jamais fazeria para mim, entendeu? Tipo, cara, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Entendeu? Às vezes eu nem sei do mercado, entendeu? Às vezes ele vai saber muito mais do mercado, ele tá mais propício a responder essa própria pergunta para ele mesmo do que para mim.
Mas é aquela coisa de entender, de a gente acabar respeitando as pessoas que já construíram algo, né? E isso, infelizmente ou felizmente, tem muito, né, Thiago? É. E aí, quando você voltava lá, era um pouco nostálgico, né? Porque, assim, é uma coisa que você acha legal, mas você não quer voltar para aquilo, Aham. entendeu? Ah, não quero voltar para aquilo, entendeu? Mas eu acho legal, para aqueles momentos que eu vivenciei lá, É entendeu? o negócio que você falou da raiz, a tua raiz ainda tem parte dela lá. Sim, Do Breno de hoje tem parte da raiz que está lá, né? Está buscando água em algum lugar lá ainda, né? exatamente. Mas você vai com alguma frequência ainda lá, muito ou não? Vou, Thiago. Até porque eu gosto de levar meus filhos no sítio lá, Teu andar de pai cavalo. está lá, Meu pai mora lá ainda, entendeu? Meus Entendi. pais moram lá, tem minhas afilhadas lá. você tem sítio. Na verdade, a mãe da minha esposa. Você conheceu ela lá? Na verdade, aí já vem, né? Eu falo para ela que ela tem que agradecer o Bom Jesus, porque assim, eu estava no Cefet e ela estava no Bom Jesus aqui na Sete. Aham. E a minha esposa é uma história até doida, porque assim, meus pais conheciam os pais delas de antigamente. O pai dela foi criado na mesma rua da minha mãe quando eles eram crianças, em Siqueira Campos. Normalmente naquela época, sei lá, 5 mil habitantes. E aí, a minha sogra foi para o aniversário do tio da minha esposa, para o aniversário, um casamento. Grávida. A minha esposa nasceu lá, em Siqueira. E ela nasceu e voltou para Curitiba, então sempre fui criado em Curitiba. E eu vim para cá aos 14 anos. E aí tinha a festa do Bom Jesus, que é uma festa muito forte, que aconteceu agora em agosto. E eu fui para essa festa, eu conheci a Angélica lá. Ah, conheci lá, tudo, né? Ela falou, Nem sabia da história de Siqueira. nem sabia, resignação de Curitiba, tudo no Cefé, Bom Jesus. no Positivo da Sete. Ah. Eu estava aqui na UTFPE, que era Cefet da Sete. Ah, a gente conheceu lá em 2006, final de 2006 ali, aí depois a gente foi se aproximando e, no fim das contas, a gente está até hoje. Viu? Eu já vou entrar na parte da MPS, mas você falou agora, ainda estou na parte da nostalgia e tal, que eu acho que é muito interessante, porque acho que a gente nunca deve esquecer do lugar que a gente veio, e sempre a gente tem essas lembranças, né? Eu também sempre vou na casa dos meus pais lá, tenho a minha casa lá ainda, inclusive até hoje, mas é um lugar que você falou, Sente bem. se sente bem, se visita. Ontem a gente foi tomar café, a gente foi viajar, falei, preciso ver o pai e a mãe. Fomos lá, a gente fica, ela faz uma tortinha salgada, que é uma delícia. Ficamos eu, a Dai e os dois ali tomando um café. Eu não sei até quando a gente vai ter esse momento, mas é tão bom, cara, tão bom, é maravilhoso. E a minha nona estava lá. Minha nona tem quase 100 anos, cara. Cara, eu abracei ela tão forte, cara, e eu fiquei, porque eu não sei, porque a nossa vida, ela toma um rumo que você até queria ter mais tempo, mas é a tua vida agora. Sim. É a tua vida agora, você tem que construir ela, é o que você falou. Você quebrou uma cultura, um padrão de pensamento que vinha do seu pai, que vinha do seu avô, que você quebrou. Que é, ou seja, eu posso ter prosperidade, eu posso arriscar, você falou isso. E você descobriu isso muito cedo. Eu fui descobrir muito tarde isso, que eu podia isso. Eu fui descobrir isso com quase 40 anos. Eu vivia do meu passado. Por isso que você me perguntou antes de ontem o que você deixou de fazer quando você olhou para trás. Eu deixei de olhar para trás. Eu deixei de olhar para trás e comecei a olhar para frente. Então, mas quando eu falo essa frase, é exatamente isso. É deixar de olhar para trás no sentido assim, as coisas do passado elas não podem me segurar. E elas seguram, de fato, a mentalidade, a tua educação. E aí você falou do Cefet e tal. Quando você anda aqui por Curitiba, você olha esses bairros, as ruas que você andava de terninho, que você queria andar de calção, você lembra desses detalhes, tipo assim, de cada coisa, essas ruas, como eram? Lembro, Thiago. E eu lembro, eu pegava o ônibus 5 e pouco da manhã. E aí outro dia eu falei pro Miguel, meu filho, pai, pegava o ônibus nesse ponto aqui. Ai, tão legal, né, cara? Mas de ônibus? Sim, de ônibus? Aí fica na cabeça do cara, Como assim, né? com carro aqui, esse carro de ônibus. E aí eu falei, não, eu pegava de ônibus. E aí eu falei, sim, daí ele, pô, eu quero andar de ônibus. Aí meu pai já tinha levado ele para andar de ônibus. Outro dia pegou ele, a Sofia, foi andar de ônibus, foi uma alegria deles enorme. Entendeu? E para mim, na época, pegar ônibus não era um negócio muita alegria, porque eu pegava 5 e pouco da manhã, trabalhava, faculdade, ia dormir meia-noite. Dormia no ônibus. Muito, fiz amizade com o cobrador, na época tinha cobrador, né? Aí eu fiz amizade, falei, quando estiver chegando, você me acorda. Porque eu passava os pontos toda vez. Aí eu comecei, fiz amizade lá com ele, lá, levava os pão de queijo, ele gostava daqueles cookies.
Aí pegava os cookies, meu sogro tem supermercado, eu lembro que eu pegava uns pão de minuto. No Sim. domingo que eu ia visitar minha esposa, na época namorada, que domingo a passagem era R$1, então eu visitava ela nos domingos. Aí eu voltava com pão de minuto, bomba, aí o pão de minuto às vezes eu deixava o cobrador. Aí todo dia eu me acordava, cara. Que legal. São histórias que praticamente estavam um livro já, né? Tá um livro, Já tá pensou um em escrever um livro já? Não, ainda não, Thiago. Eu tenho um livro que é um insight de um livro que é as 3 coisas mais fáceis da vida. Você sabe qual que é as 3 coisas mais fáceis da vida? É engordar, gastar dinheiro e dar desculpa. 3 coisas mais fáceis. Esse Esse é o tema do teu livro, seria? Desculpa, as 3 coisas mais... isso aí, mas isso aí. As 3 coisas mais fáceis. As 3 coisas mais fáceis da vida. Engordar, gastar dinheiro e dar desculpa. Esse seria o tema do seu livro. Esse seria o tema. Aí tem que escrever, Breno. Acho que tem que Esse escrever e hoje, logo. hoje o engordar não tá tão mais difícil, né? Porque agora tem um bom já tudo. Você Mas pode naturalmente... naturalmente é fácil. Mas né? você engordar é muito fácil. Dar desculpa é muito fácil. E Gastar gastar dinheiro é dinheiro. muito fácil. Aí você fala, pô, mas você está falando isso com que base? 70% da população é endividada. É. Entendeu? Agora não sei como está a parte de obeso, mas era 60 e poucos por cento Hoje da tá menos. população obesa. Hoje está menos. E dar desculpa, os números estão aí. né? Não, é. A gente dá desculpa, né, cara? Não adianta, às vezes você tá com a esposa e tal, às vezes quer. Aí você fala, não é uma desculpa, eu tô dando uma resposta. Não, é uma desculpa, é uma desculpa. É uma desculpa. Não adianta. Ô, Muito Breno, desculpa. E até você voltou, bem rapidinho, eu não vou tomar tempo, mas isso aí quando você falou da Angélica, eu tô com a Angélica há muitos anos, uma pessoa que eu amo tudo, mãe dos meus filhos. Por isso que é tão importante uma escolha, né, cara, de uma esposa, né? De uma esposa e vice-versa, né, do marido. Porque são pessoas que podem te alavancar tanto Ou para não. baixo ou para cima. Ela entender aquilo, te apoiar. A Angélica é uma pessoa que me apoiou muito no começo, quando eu falei de montar a MPF, por exemplo, de outras coisas que eu montava, ela foi comigo já à noite entregar energética, embalada, tudo. E ela sempre me apoiou, entendeu? Até porque ela me ajudava no começo, ela me dava os vales de alimentação quando eu comecei a MPF. imagine hoje junto, crescer junto. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante de uma esposa. No primeiro ano da MPF, eu andei 140 mil quilômetros numa montanha. Então, ela entender que eu ia ter que ficar muito tempo fora, entendeu? Porque na época isso não é igual hoje. Hoje a gente pega avião ali e tal. Mas na época não tinha nem condições de pegar avião. Era uma montaninha com GNV mesmo, e ó, pé na estrada. E ela entender tudo isso, né? E isso que é muito importante. A Acho que esposa esse no episódio, empreendedorismo, né? esse episódio está sendo especial porque a gente fala de negócio sempre aqui, mas também fala de família, né? O tempo todo. De fé, de espiritualidade e tal. Isso São os pilares, né? são os pilares que constroem um negócio saudável, né? Claro que tem negócios que eles dão certo porque a pessoa respira negócio e negócio ele não aceita desafio, né? É desaforo. Desaforo. Ele não aceita desaforo, desafio ele aceita. Não aceita desaforo, principalmente com a questão de dinheiro, né? Você falou do dinheiro e é isso mesmo, né? Empresa, negócio, família. Empresa, ela não aceita esse desaforo, ou seja, tem que ter o olhar para o dinheiro, tem que ter o olhar para a grana, ela tem que ter sustentabilidade, ela tem que ter momentos em que você vai ter que se dedicar por ela mais do que pela família, às vezes a gente fala disso, mas é um equilíbrio, mas tem momentos dentro da empresa que você tem que virar à noite, tem dias que você vai ter que chegar mais tarde. Não tem lógica uma empresa, hoje o cara dizer assim, eu trabalho das 8 às 5, só o Cláudio, né, e o Rafa que trabalham menos. Eles trabalham 3 horas por dia. 3 horas Jogar golfe. E olha lá. Mas brincadeira à parte, tá, Cláudio? Ele vai ficar bravo. Vai. A gente gosta de tirar sarro dele, né? Mas assim, tudo tem seu momento. Óbvio que tem isso. Hoje você gosta de uma vida que dá para ter mais liberdade, óbvio. Mas a pergunta que eu queria fazer desde o início era assim, como que você cresceu da MPF, começou a ver que tinha conquistado algo, que você já tinha rompido uma barreira cultural da sua família, que talvez você fosse o único da tua família, da tua geração que tinha passado essa barreira, inclusive financeira. Você viu, estava se tornando algo grande, quando foi o momento em que veio alguém de fora sondar a sua empresa? Como que você recebeu porque assim, você foi se surpreendendo a cada crescimento. Pô, 1 ano e meio, já estou faturando 1 milhão. Ok. Agora já estou com tantos funcionários. Você vai tendo surpresa atrás de surpresa, se surpreendendo atrás, né, ano após ano, semestre após semestre. Estoque após estoque. E daí, talvez o teu objetivo de
próximo nível seria, vou alcançar internacional, vou faturar mais, mas não tinha ideia de que alguém um dia chegaria a fazer uma proposta para você. Não. Ali em 2021, Thiago, a gente já estava em 35 países já. E aí rodava, ia para o Chile, na Argentina, Estados Unidos com capacete, tentando vender filtro e tal. E aí a gente já estava ali em 2021 com um status legal já, de tamanho, 35 países presentes. A gente estava em diversos segmentos de filtração, entendeu? Então não só no que a gente começou lá com óleo, mas depois com água, hemodiálise, vinho, cachaça, muita coisa. E aí, o que aconteceu? Basicamente, em 2021 a gente teve uma primeira sondagem, tá? Eu não sabia nem o que era valuation, não sabia nem como calcular a valuation, tá? E porque geralmente, a gente estava conversando até com o Bahia ali, o Bahia está montando uma estrutura, ele está criando um planejamento para entender o valuation, está criando uma base dentro interno, na parte corporativa dele mesmo, de governança muito forte. Então ele está fazendo um processo para venda. No nosso caso, eu nunca tinha pensado em vender, entendeu? Foi algo automático. Então em 2021, primeiro veio uma venture capital da XP procurar a gente e tal. Eu falei, cara, não sei nem calcular o valuation, não sei nem como fazer, não sabia de como fazer. Aí a gente foi entender, foi estudar tudo. Aí depois veio mais um grande fundo muito forte nos procurar. Eu falei, cara, esse negócio aqui eu acho que vale alguma coisa boa, viu? Eu acho que talvez faça sentido pelos momentos, tudo. Eu ficava à frente da companhia, momento de sócio, momento de negócio também. Acho que o Flávio Augusto fala muito, você tem que vender na alta, né? Entendeu? Você vê que poderia vir novos concorrentes, tudo. A gente foi estudar um pouco mais o mercado. E aí eu tenho um grande amigo, cara que a gente troca muito bate-papo, segredo, tudo, que é o Ângelo Guerra. Esse cara foi muito, muito importante para mim no meu processo de crescimento. Até hoje, a gente se discute muito. Ele me faz pensar algumas vezes, ele me tira da zona de desconforto, alguns pensamentos, e vice-versa, eu também faço muito isso com ele. E aí eu falei para ele, cara, tem alguém querendo comprar aqui, né? O Ângelo Guerra veio da guerra, que você passa com a guerra caminhões, então ele já tinha feito venda da guerra lá atrás. Tem em Cascavel ali, né? O dele é em Caxias. Em Caxias. Em Caxias. E o Ângelo é um cara fenomenal. Foi goleiro da seleção, brasileiro de futsal, foi campeão, tudo. E aí eu falei para ele, tá acontecendo esse movimento. Porque o que aconteceu? Em 2018 a gente estava vendendo uma parte da operação de offshore para o grupo Ambipar. E aí tinha vendido lá para ele, para o pessoal, chegou na hora de fechar, acho que a Ambipar ia fazer a IPO na época, acabou desistindo, a gente não vendeu a máquina para eles, lá, a operação, e vendi para o Ângelo. E a gente vendeu assim, 10 vezes o menor valor que a gente estava vendendo essa operação, porque essa operação estava incomodando o nosso espaço ali, pelo tamanho que a gente tinha. Então ela estava lá abandonada, lá no container, eu vendi isso para o Ângelo lá, e aí o Ângelo chegou lá, o Ângelo é um cara, tecnicamente ele não é um cara muito bom, mas o que esse cara é na parte administrativa, de governança, esse cara é um fenômeno. Então ele viu lá, cara, eu falei, faz o seguinte, coloca isso na máquina, coloca essa máquina aí num caminhão, leva essas coisas que a gente deixa rodando, depois você me paga. Você é louco, moleque doido, cara. Como assim? Pode levar que a gente coloca para rodar lá. A gente colocou essa operação para rodar, tudo, a gente criou uma amizade com ele. E aí, passou uma semana, depois o Ambipar me ligou, falou, vamos comprar a máquina. Você tem o no compete? Sabe nem que é no compete, né? Então, você assinou alguma coisa que não pode vender outra máquina para alguém? Não, ele falou, produz outra. Não, eu não vou produzir. E era um bom dinheiro, sabe? Entendeu? Por quê? Eu falei, cara, porque para mim sucesso é deitar na cabeça do travesseiro e dormir. Liguei pro Ângelo e falei, lembra que eu tinha te falado que tinha vendido 10 vezes mais caro? Liga pros caras lá. É porque o Oswaldinho me ligou, eu falei, liga pro Oswaldinho. Aí, eu não sei, no fim das contas eles acabaram não se acertando, acho que o Ângelo também não tinha interesse, e continuou com essa operação lá. Aí foi o primeiro, acho que talvez foi o primeiro insight que o Ângelo falou, esse cara, por que ele está fazendo isso? E para mim foi natural, tá? Passou 2 anos, a principal cliente dele me liga também. Eu liguei para ele, falei, Ângelo, seguinte, cara, teu principal cliente me ligou para mim produzir uma linha de produção, não acho certo, mas só fica esperto que às vezes está saindo até alguma coisa dentro da tua linha aí da produção, ou alguém aí dentro. Segundo, para mim tudo foi natural. Aí em 2021 eu ligo para ele, cara,
Os caras estão querendo me comprar aqui e eu não sei nem calcular valuation, cara. Não sei nem como fazer valuation. Entendeu? Como chegar num preço de venda. Como chegar no preço de venda. Aí eu fui entender por que eu era algo interessante para o mercado. Por que boutique de investimento, fundo nos via com bons olhos. Que é um ponto muito importante que o empreendedor, o empresário tem que ver. A gente tinha uma barreira de entrada muito forte, ou seja, não é qualquer um que faz o que a gente faz. Então, isso é algo muito importante. Uma singularidade ali, né? Outro ponto, a gente tem um EBITDA muito bom. Muitas vezes as pessoas olham faturamento, entendeu? Mas faturamento não é EBITDA. Às vezes tem empresas faturando milhões que deixa a margem negativa. Aí é um negócio que você tem que ver no futuro, ver se é algo E que você vale a acabou de pena. falar que você sempre cresceu por recurso próprio. Isso também era muito saudável, provavelmente. A gente era muito saudável, a gente não tinha zero dívidas. Entrada em vários países. Vários países, aí a gente já tinha se tornado referência, então a gente tinha uma companhia aqui, a Caliga tinha comprado a IBBL aqui, mas a Caliga está em 95 países e a única empresa que foi homologada lá foi nossa. Então tinha pesos que a gente não sabia que estava acontecendo dentro do mercado, porque a gente acaba estando aqui, mas dentro de boutique de investimentos em São Paulo, fundos, até family office também, que family office hoje é muito forte em fazer aquisições, começavam a ver que a gente não sabia que eles estavam vendo, entendeu? Então, opa, calma lá, uma empresa em 95 países contra uma empresa que só a MPF consegue atender no Brasil. Pô, tem alguma coisa diferente aí. Tudo isso aí, um fundo acaba vendo. Aí o Anjo falou assim, calma lá, cara, vou te apresentar um negócio aqui. Eu tô com o pessoal da Biosoft, que é uma investida do GHT4, do Laércio da TOTS, tal. E eu falei de você, tal. Aí a gente começa o namoro, Thiago. Começa o namoro, daí você vai entender valuation, vai entender todas as coisas, você começa a entrar em tópico que você não navega, que você começa a aprender, e você tem que ter a humildade de saber que você não sabe. Não tem como saber tudo também, Você tem que, eu acho que quando você está no último degrau, você só tende a cair, né? Então você tem que saber que você nunca está no último degrau. E eu sempre tive essa mentalidade. E aí começamos a entender valuation, a gente ficou aí um ano, a gente fala em diligência, né, que é adulto e tal, análise de documentação, até a gente ter feito a venda. Então, assim, e o crescimento, que a gente brincou de dinheiro lá, quando uma companhia dessa entra, a gente triplicou de tamanho em 3 anos, cara. Entendeu? E você começa a entender um pouco mais de governança, compliance, entendeu? E acho que isso é muito importante. O empreendedor saber o momento de você vender, entender que aquilo ali é algo que vai acrescentar muito, entendeu? Você já não tinha noção nenhuma do que viria, né? Então Não. veio a proposta. Inclusive aí falando, aí liguei pro Anjo agradecendo. Talvez ele nunca lembre disso. Liguei e falei, obrigado aí, ó, pela oportunidade e tal, tá pronto, agora a nossa dívida tá aqui. Ele falou? Então ele tinha uma dívida com você moral. Mas não, pra mim eu nunca sabia. É porque estava natural em você. Chega a arrepiar aqui, ó. Porque talvez, se eu tivesse pensado em alguns poucos milhões lá atrás, a gente não na venda das plataformas, na venda da máquina. Da máquina, ter feito com um concorrente dele, ter feito um negócio, a gente não teria amizade. Não é só dinheiro. A amizade que eu tenho, o que a gente conversa, ele já me deu vários insights que valem muito, né, cara? Então, é o que você falou, né, Breno? Eu acho que dormir tranquilo hoje não tem preço, né? Não. Tem gente que cresce, é o que a gente falou agora há pouco, tem gente que cresce porque, você sabe que eu sempre tive uma coisa comigo, falando de fé, de espiritualidade, eu sempre pensei assim, como um cara que não é temente a Deus, como um cara um cara grosso, um cara arrogante, ele tem uma empresa grande. Eu sempre pensei assim, como é que Deus permite isso? Mas às vezes ele tem dinheiro já viu essa passagem, né? Mas ele só tem dinheiro. A riqueza dele é só dinheiro. É porque negócio, ele assim, eu também uma frase que não tem nenhuma empresa da vida que se você aplicar 80% do seu tempo ela vai dar errado. Sim. Não tem, ou seja, não tem a ver com... Tem a ver porque Deus permite cada coisa. Cada um tem sua vida e Deus tem um planejamento para cada. Mas qualquer pessoa que se dedicar 80%, 90% do seu tempo de um negócio vai fazer dar certo. Claro que vai fazer dar certo. Então, depois com o tempo eu fui aprender isso aí também. Poxa, não tem a ver só com isso. Tem a parte espiritual, o que você faz com o dinheiro depois. O que você faz com a sua família depois. Mas negócio é um negócio extremo. É um mundo à parte que você tem que fazer essas gestões, olhar
Não pode ter apego, é o que você Sim. fez, não teve apego. É zero. Até porque você fez uma operação que você ainda faz parte da MPF Sim, e ela sim. está em você ainda hoje. Como é que está isso aí hoje? Eu continuo como head da operação, continuo. E outra, eu estou aprendendo cada vez mais. A gente está no projeto agora de IPO, né? E eu pensava, nossa, IPO, não, os caras se preparam 3, 4 anos antes, entendeu? Parte de documentação, parte de governança, de você trazer empresas para auditar, entendeu? Então, tudo isso aí, isso que é tão interessante, o que você aprende disso, né, cara? Acho que a jornada ela é muito interessante, porque se a gente está aprendendo coisas novas e algo grande, tem coisa que o dinheiro não paga, né, cara? Então eu vejo assim, se eu tivesse lá atrás ainda, talvez todas essas coisas que eu estou vivenciando, eu não estaria vivenciando, entendeu? Eu tive oportunidade para a China montar a operação de Macau pela Biosoft. Então, sim, você está com o governador, já está do lado do David Beckham, coisa que Você nunca imaginou, eu né? nunca imaginei na vida, entendeu? Ô, Breno, olhando assim, parece uma vida que ela sempre foi conduzida de uma forma maravilhosa. Óbvio que você teve perrengue, mas são perrengues que fazem parte da vida de um empreendedor, que todo empreendedor tem, se não foi herdeiro, né? Sim. Foi construído. Mas olhando, você fala assim, cresceu num lar saudável, estudou num bom colégio, pela sua inteligência, obviamente, pela sua educação, casou cedo, fundou uma empresa, teve sucesso, teve filho, vendeu a empresa, ainda faz parte dela, é head, tem 2 filhos bonitos, uma esposa bonita, mora no Alphaville, tem um super carro. Você se arrepende de alguma coisa de tudo isso? Não, zero. Tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito errado na vida? Não. Eu não arrependo porque aí eu volto naquela história, daquele experimento. Se não fosse os vendavais, as chuvas, eu não estaria, acho que tão bem hoje, como se eu tivesse tudo sido fácil. Mas e o que você faria melhor? Que eu Talvez, faria então. melhor. Não se arrepende, mas o que você fala, vou voltar, se tivesse a possibilidade de voltar, vou fazer melhor isso aqui. Eu acho que governança, Thiago. Governança, de poder tirar algumas coisas que eu achava que pessoas não poderiam conduzir da mesma forma que eu, e muitas vezes eu sobrecarregava. Então, talvez eu deixei de crescer em alguns momentos porque eu acabei trazendo praticamente 100% para mim, entendeu? Então, hoje eu faria diferente isso aí, daria mais confiança e autonomia para as pessoas. É isso que você faria melhor. Eu faria isso aí. Falando de família, qual que é o sentimento que você vê hoje para a gente caminhar para o final do nosso podcast aqui? Falando de família, primeiro pai e mãe, né? Onde tudo começou, você tem irmã? Tem uma irmã, a Paula. Inteligentíssima. Como que é esse relacionamento hoje e como que você gostaria que fosse daqui para frente, que você sabe que talvez não vai dar para ser? Tá. Thiago, outro dia, uma dúvida que eu tava com um amigo meu, e aí ele falou pra mim, eu falei, cara, deixa eu te falar, você foi um bom filho. Ele tava brigado com o pai dele, eu falei, se você foi um bom filho, ele foi. Falei, então, é o seguinte, você vai pedir desculpa pro seu pai, porque é o seguinte, se amanhã teu pai falece, pelo menos você tá na tua cabeça que você foi um bom filho. Então, assim, eu tenho total ciência que no que foi possível pra mim, eu fui um bom filho pros meus pais, tá? Então, assim, se um dia, a gente nunca sabe quem vai antes, né, Thiago? Mas se tem uma coisa que eu durmo com a cabeça tranquila no travesseiro novamente, é de saber que eu fui um bom filho, entendeu? Que eu fiz tudo que era possível para poder ajudar meus pais, para poder ajudar várias pessoas que estão em volta ao meu redor, e que eu não faria nada diferente do relacionamento que eu tenho com meus pais, sabe? Meu pai, às vezes, viajava comigo, cara, às vezes ele vai comigo na área de cervejaria, da maltaria, ele fica olhando tudo aquilo ali. E às vezes eu levo ele a alguns lugares que na cabeça dele nada seria possível aquilo, entendeu? Ele deve ter um orgulho danado. Né? Ele quebrou o pé voltando da missa. Eu falei, pai, pelo menos foi bom que foi voltando da missa, não foi antes da missa, que senão você teria perdido a missa. E a gente estava nos Estados Unidos. Ele chegou lá, ele não podia andar, não sei o quê. Ele falou que nem nos parques. Aí fomos ver um aluguel lá de um negócio lá pra ele ficar lá. Ele, não, é muito caro, é quase 10 mil reais, não sei o quê. Aí eu mandei vir pro hotel lá, uma motinha assim, elétrica, pra ele poder curtir. Fim das contas, foi a alegria do meu filho, da minha filha, das minhas afilhadas lá.
Então, assim, tem muitas coisas que eu tento trazer para ele, para minha mãe, que eles não imaginavam que seria possível, né? Minha mãe tinha um sonho de fazer uma viagem para Aparecida, tá? Imagino. E aí ficar no Assim, Hotel Rainha. Falei, então vamos chamar a família toda, meu aniversário é em outubro, vamos lá, vamos todo mundo, porque minha família é muito unida, né? Eu falei, vamos lá todo mundo. Então, às vezes você poder fazer essas coisas para os seus pais, tem coisas que não são... E outra, não é só... Aí a gente está falando só do lado financeiro, mas às vezes, muitas vezes, de um telefonema, de um bom dia, boa tarde para eles é fenomenal. Minha mãe me manda mensagem todo dia. E aí eu sempre mando as mãozinhas de oração para ela, tem só de oração que ela manda. Pede bênção, né? Pede bênção. Peço bênção. Então, assim, eu sou muito grato a meus pais, assim, pela educação que eles me deram, entendeu? Meu pai, com 8 anos, quando eu tinha 8 anos, ele me deu uma caixa de sorvete, falou, vai vender sorvete, entendeu? Na época, eu não entendia aquilo, mas no fim das contas, talvez aquilo me deu alguns insights de dar valor ao dinheiro, dar valor ao empreendedorismo. E você veja como são coisas simples, né, que podem destravar uma vida inteira pela frente, né, Breno? Uma vida inteira pela frente. Ô, Breno, para finalizar, eu gostaria que você, assim, porque isso, todo mundo que vai empreender tem esse sonho aí, de ter uma... Ninguém inicia um negócio achando que ele vai ser comum. Sim. Todo mundo inicia um negócio e fala assim, cara, esse negócio eu vou fazer para ser isso, aquilo, vou fazer franquia, vou para o mundo internacional, vou para 7 países, vou para todos os estados. Acho que todo mundo sonha em chegar a esse tipo de nível que você chegou. Para quem está começando agora, qual que é a maior lição que você deixa do início, para que comece certo, para que lá na frente dê mais certo ainda? Tá. Um dos grandes erros, até brinco, né? Tem uma coisa que é impossível entrar no mesmo bolso, que é dinheiro e ego. Nunca vai entrar no mesmo bolso essas duas coisas. Então, muitas vezes, a gente deixar o ego de lado, passar por algumas coisas que você precisa passar no começo. Vou te dar um exemplo aqui bem bobo, cara. Até estava falando com a minha esposa. A gente estava em Miami Beach, num resort lá do Trump, na virada do ano. Eu falei para ela assim, Angélica, a que a gente está pagando aqui foi que eu gastei uma vez na viagem, quase um mês fora, ficando como que era o nome daquilo? Em hostel. Os negócios que eu até brincava com o meu primo, que sempre viajava. Esse menino é um fenômeno também. O Luquinha, eu falava, Luquinha, eu nunca mais quero pisar nessa porra aqui. E ele achava tudo legal aquilo. Eu falava, nunca mais quero pisar nesse negócio. E aí eu sempre falo, então, muitas vezes, se deixar o ego do lado, entender que aquele momento não é para você ficar num hotel bom, você precisa economizar para fazer a empresa crescer. Você entender que tem 2 áreas muito importantes dentro da empresa, que é a que vende e que ajuda a vender. Então, primeiro você tem que ter venda, mas tem que ter uma que ajuda a vender, que é financeiro, fiscal, você entender a estrutura, a parte de tributação, entendeu? Isso é muito importante, Thiago. Muito importante, porque eu vou dar um exemplo, eu te falei do fluxo de caixa. Talvez se eu não tivesse, naquele momento, entendido que eu precisava ter humildade, deixar o ego do lado, chegar com o nosso cliente, fornecedor, e falar, a gente está crescendo mais rápido do que a gente imaginava, a gente vai quebrar. Mas, cara, como é doido? Você também quebra quando você cresce rápido, quando você está entrando dinheiro. Então, você entendeu que é um fluxo de caixa. Esse é um dos grandes problemas. Eu vejo muito empreendedor quebrando porque ele não entende que é um fluxo de caixa. Ele começa a pegar aquele dinheiro, começa a comprar um dinheiro, comprar um carro, comprar uma casa na praia. Mas deixando o negócio que está startando de lado. Aí o cara acaba crescendo e perdendo tudo aquilo depois. Acho que esses são os principais pontos. E fé, né, Thiago? Eu sou um cara que eu não vou defender a fé, né, cara? Acho que a fé é fé em Deus. Porque assim... Os caras falam, você já viu eu tenho certeza que um ateu, quando o avião tá caindo, ele pede para Deus. Não tem como, né? Então assim, fé, cara. Fé é muito importante, cara. Você é do tipo de cara que já chegou, acho que nesse momento, eu vejo muito, que você acredita tanto em Deus que você sabe que Ele está conduzindo tudo, por isso que você falou da maltaria, que você tem certeza. Eu tenho certeza. Porque meu filho ontem me perguntou... Por que você tem certeza? É a fé. Meu filho me perguntou ontem, pai, você fala tanto em Deus, isso aqui, fé, como que eu vou saber? Eu falei, filho, Deus é igual ao vento. Como assim, pai? Você não pode ver, mas você pode sentir. Aí ele ficou pensando. Ele falou, é isso aí. Aí outro dia, isso foi ontem, aí outro dia, uns
15 dias atrás, eu não conseguia explicar muito bem para ele, porque ele já tinha me perguntado. E criança pergunta tudo, A gente né? tem uma capela lá em casa que você viu. Aí ele entrou na capela lá, por que você acende a vela? Porque não sei o quê. Mas que Deus, eu expliquei de uma forma que eu acho que eu acabei complicando a cabeça dele. Ontem eu acho que eu consegui dar uma explicação boa para ele. Filho, Deus e fé é o seguinte, é igual o vento. Você não pode ver, mas pode sentir. É isso aí, isso aí. Breno, obrigado de coração mesmo por compartilhar. A gente teria, acho que o podcast já surgiu, porque a gente foi falar um dia com o Dudu, a gente estava com o Eliseu indo nos lugares, gravando alguns empresários e tal, igual você está fazendo hoje mais ou menos. Só que a gente começou a se deparar com um problema que era o seguinte, cara, não dá para contar uma vida em 1 minuto e meio que o Instagram conta, 2 minutos, 3. Eu lembro que o Dudu falou 5 minutos do vídeo. E eu com o Eliseu no carro, cara, como é que eu vou editar 5 minutos para colocar em 3 agora? Daí a gente veio com essa história de vamos colocar um podcast para a gente dar a oportunidade dessas caras contarem, porque muitas vezes não tem essa oportunidade de contar. Que a gente falou no início ali, né? A tua história você não conta com detalhes desse jeito para ninguém. Sim. Às vezes para uma pessoa mais próxima e tal, e é uma oportunidade que a gente está... igual a gente começou a fraternidade. Sim. A gente começou para fazer algo diferente. Como vai ficar, só Deus sabe. Sim. É Ele que sabe. Aonde a fraternidade chegou, aonde o podcast vai chegar, eu também não sei. Hoje, o nosso grande objetivo, de fato, é ter a oportunidade de que empresários possam contar e que outras pessoas possam assistir e se espelhar. Tanto no que você fez pessoalmente, que você tem os cuidados com a sua família, e o que você fez na empresa. Esses 3 pilares que a gente leva sempre. Sim. Eu acho que a gente conseguiu passar bem aqui para eles um pouco dessa sua história, que pouca gente sabia. Como quem foi o Jonathan que falou no último. Apareceu esse Breno lá, que riquinho, não sei o quê, e a gente não sabe nem o que faz. Tá aí, Jonathan, agora sabe. Agora ele sabe. Fale pro Jonathan. Jonathan, agora você sabe. E o Jonathan é um cara que veste a camisa da empresa. Literalmente. Literalmente. O Jonathan é um cara fantástico. Fantástico. A gente só tem gente boa também, né? O teu grupo, ele é um grupo fantástico. Eu conheci o pai dele, a gente saiu jantar na China, a gente estava na China. Eu jantei com o pai dele lá. Tá me devendo um livro até hoje, o pai dele. A gente saiu jantar na China lá, e aí tava o Jonathan, o Lico, um grande amigo meu lá, e a gente acabou saindo jantar lá. E eu conhecia um pouco da história do pai dele. Esse cara também é um fenômeno. Cara. Dizem que é um fenômeno, assim como o Jonathan hoje está ardendo tudo isso, né? Ô Breno, eu vou fechar esse nosso podcast com um desafio para você. Ixi, vamos lá. Não, é muito tranquilo, o problema é teu daí, né? Um desafio é, cara, lança teu livro. As 3 coisas mais fáceis da vida. Engordar, gastar dinheiro e dar desculpa. Exatamente. Cara, não faça. Conta a tua história. E é claro que esse livro... porque esse tema é legal para ter num livro, né? De capa num livro. Mas, cara, é uma história muito bonita para ser contada, cara. Isso eu acho que não é uma coisa difícil. Sim. Não é uma coisa difícil. O desafio é faça esse livro. Faça. Vou fazer. Faça e vamos fazer. Vou pegar esse desafio. Faça. Você hoje está tranquilo, consegue escrever e tal. Eu acho que se consegue, talvez não, vai ajudar muita gente. E é uma coisa a mais para você conquistar de tanta coisa que você já conquistou. Eu falei assim, cara, tá aqui meu primeiro livro e vai ser fantástico isso, vai ser best-seller, pode ter certeza disso. Se Deus quiser. Obrigado mais uma vez. Deus obrigado abençoe mesmo. Parabéns pelo que vocês estão fazendo com a fraternidade. Obrigado mais uma vez. Show. Gente, esse foi nosso podcast da Sala Vértex com o Breno, nosso fundador junto comigo da fraternidade. Eu chamo isso, né? Que nós iniciamos, contou um pouco da história aqui para vocês. Compartilhe, mande para mais pessoas o nosso podcast. Manda para as pessoas que você sabe que estão no mesmo processo. Compartilhe, olha, assista lá a história do Breno, vai ser legal. E não tem como não deixar de agradecer aqui as pessoas que nos apoiam, agradecer a Seven Talks, que está sempre com a gente aqui, a Conex, que também está sempre com a gente aqui. Então, obrigado de coração. Deus abençoe aonde você estiver aí, que Deus esteja contigo. Acredite sempre, como o Breno falou, acredite sempre, bote o pé, coloque, porque Deus vai colocar o chão para você, pode ter certeza disso, absoluta. Fique com Deus.